sou Alexandre Abramo. Eu sou o Cleiton Maranhão e esse é o Hotmart Cast. E hoje as pessoas devem estar se perguntando, Cleiton Maranhão, quem é o convidado? Quem é o convidado? Quem será, né? Não, quem não é você. será, O convidado é você que está Você assistindo. que está aí. Porque é o seguinte, temos aqui um episódio de celebração deste programa que começamos no começo deste ano, Cleiton Maranhão. Exatamente. E esse episódio é muito especial, a gente tem um velhinho de vermelho aqui para celebrar o final do ano. Bom, obrigado, eu aceito, vai. Eu aceito. É, a barba branca. Opa, aceito. E ô Cleitinho, um ano de Hotmart Cast, quer dizer, quase um ano, Quase né? um Vamos ano. fazer o ano que vem, mas assim, O tempo é relativo, então é um ano. relativo. 22 episódios, mais de 1 milhão de views. Uou. Bicho, e é engraçado porque a gente não esperava que esse volume de visualizações fosse acontecer tão rápido, né? Não, mas não mesmo, porque a gente sabia que o que a gente tinha para poder trazer era muito legal, né? Eu acho que a gente tinha essa convicção. Mas a dúvida é a seguinte, o que as pessoas estão procurando no canal da Hotmart, né? Será que esse tipo de conteúdo faz sentido para o canal da Hotmart? Eu tenho certeza que ele tem lugar no mundo. Sim. Mas ele faria sentido no canal da Hotmart? Estamos aqui 1 milhão de views depois. Pra provar que sim, né? Que as apostas que a gente fez, de certa forma, fizeram sentido. Teve muita surpresa pra gente. Em praticamente todos os episódios teve alguma surpresa, né? Sempre positiva, mas eu acho que sempre acabou gerando mais coisas do que a gente imaginava que ia gerar. Tanto em engajamento, tanto em retenção. As métricas de retenção foram coisas que até agora eu não supero. Muito acima do padrão. A gente que conhece esse mercado, a gente sabe que as nossas métricas de retenção foram muito acima do padrão. E no final isso é um reflexo, com certeza, dos convidados do nosso trouxemos, porque o reflexo não é da gente. Não. Então, Com certeza foi dos convidados. foram dos convidados que a gente trouxe. E aí, este episódio aqui, como um episódio de celebração, o que a gente resolveu fazer? Nós reunimos alguns dos melhores momentos deste nosso primeiro ano. Selecionamos 8 convidados, especificamente, momentos específicos dessas conversas, para a gente trazer para as pessoas aqui, Cleiton Maranhão. E, na hora que a gente estava fazendo isso, né, desde que a gente começou, isso é um sonho velho nosso. Sim. A gente já falou isso algumas vezes aqui. Eu e Não você. é o primeiro podcast da Hotmart, inclusive. Exatamente. Então, há muito tempo a gente queria fazer isso aqui. E esse ano a gente teve a chance de fazer isso de um jeito muito profissional. Então, primeiro, acho que a gente tem que agradecer não só os convidados, mas o time que ajudou a gente a colocar isso aqui de pé. E é um tanto de gente. É um monte de gente que teve que fazer um esforço absurdo para isso aqui sair do papel. Para poder editar minha voz, que fica mais alta, depois fica mais baixa, e eles ficam reclamando. Ou né? então quando a gente grava em ASMR. Isso, tipo ASMR, assim. isso mesmo. Então a gente tem que agradecer essas pessoas e também aos nossos convidados. E falando dos nossos convidados, Cleiton Maranhão, a gente selecionou momentos muito específicos Sim. e muito interessantes das conversas que a gente teve. E a primeira que nós estamos trazendo aqui, mais especificamente, veio do nosso terceiro episódio. E foi um momento em que eu fui desagradável com uma convidada nossa, que eu falei assim, vou te tirar de sua zona de conforto e te fazer uma pergunta desagradável. Você se lembra desse momento? Lembro pra caramba, lembro dando uma pensadinha de leve. Fez Antes de assim. responder, será que eu respondo? E respondeu. Respondeu e ali foi uma conversa também que, cara, foi muito massa, né? Porque a gente simplesmente chamou ela falou, bora. E mais do que isso, a gente quase teve que fazer gravado uma aula de yoga. Então, o primeiro corte que a gente traz dessa pergunta desagradável que eu fiz para nossa querida Carol Rache, tá aí o corte da Carol Rache. Quanto que vocês conseguiram faturar nesse mercado desde a hora que vocês botaram o pé de verdade? Tá, foi 2020. 2020. Finalzinho de 2020. Peraí que eu tô fazendo quase 5 milhões. Vocês têm noção do tamanho que é isso?
Não, a gente tá começando até agora, porque os ROIs são muito absurdos. É basicamente orgânico, tem investimento, tem, mas é muito pequenininho. Então, de repente, as pessoas falam que ROI de 15, isso não existe mais. Eu falo É. assim, porque eu conheço os números de vocês, e por isso que eu tô te maltratando aqui e te tirando da zona de conforto. Me apertando. Porque é o seguinte, os números de vocês são muito especiais, assim, de quem realmente está entregando um negócio muito acima do padrão. E eu fico te provocando, falando assim, as pessoas têm que ouvir mais falar de vocês Sim. para começar a ver o que vocês estão fazendo, para aprender com vocês, porque assim, eu e o Cleiton, a gente tá há muito tempo nesse mercado, Sim. né? E a gente vê quem consegue fazer, né, um resultado tão expressivo Em pouco tempo. com um investimento pequeno, porque eu sei que, Você sabe os investimentos. que o investimento é pequeno, isso é muito único. E ainda que você fale assim, Brahma, eu não tenho muita certeza do que é que eu tô fazendo certo e do que é que eu tô fazendo errado, mas tem alguma coisa muito especial aí. Eu acho que o simples fato de você já ser uma pessoa que executa conteúdo com facilidade, assim, você falando que você, pra gravar o podcast, você pega o celular e começa a gravar, pra mim é uma alegria absurda, velho. Porque normalmente quem tiver as pessoas, não, eu preciso contratar, eu preciso comprar um microfone tal, eu preciso comprar um snowball, preciso fazer aquilo, e aí compra 1000 equipamentos, começa o podcast sem saber do que vai falar, e aí vai lançar o curso, não se preocupa com o aluno, e vê que tem esse drive ali, ó, não, eu gosto de fazer conteúdo, eu gosto de fazer o conteúdo na lata, e passar para frente e me preocupar com o aluno, já são coisas que ajudam bastante, né? E isso é tão importante quanto, ou até mais importante, que as estratégias em si de lançamento. As estratégias, elas estão ali para potencializar, mas é a prática do dia a dia que faz o faturamento ir chegando. Se você tivesse que... tenta subir, assim, o drone, tá? Sobe no drone, pega o drone, Tá. sobe, olha pro seu negócio de cima. Onde que você acha que tá o... tem algumas coisas que são óbvias, tipo assim, o conteúdo é óbvio, mas aonde você acha que tá o ouro, assim, se tivesse, não precisa ser uma coisa só, mas assim, onde você acha que tá o ouro do que vocês fazem melhor para terem conseguido ir tão bem nos últimos tempos? Então, tem milhões de métodos, né, para esse mercado. E eu já estudei todos eles, enfim, Ladeira, Érico, aprendo muito com esses caras. Eu falo com Ladeira que eu encontrei conforto em ser autêntica no digital depois dele, porque eu tinha uma resistência enorme com as fórmulas e os métodos. Modelos, né? Não, eu era até burro, assim, porque eu falava, eu não vou fazer nada do que as pessoas fazem, eu vou fazer tudo diferente. Tudo diferente, não precisa ser Era uma tanto rebeldia, assim. exato. Porque não, eu não vou deixar de ser eu não vou seguir script, eu não sou essa pessoa. Ah, não, se tem que fazer isso, tem que usar gatilho, então eu não vou usar gatilho nenhum. Era uma coisa, uma rebeldia. E o que eu fui entendendo é que quanto mais eu usava isso como norte, ao invés de querer... Com fim. Exato. Isso começou a ser um norte para Carol. E aí, tudo bem eu entrar lá, se eu vou falar da metáfora da maçã, ou se eu vou falar da metáfora do Porsche, tanto faz. Aquilo ali virou só uma estrutura para eu entender o que as pessoas precisam saber de mim, como é que eu levo a minha essência para aquelas pessoas, e não uma forma de me enquadrar. Porque eu vejo que as pessoas fazem Ctrl-C, Ctrl-V. Então, agora no lançamento de janeiro, eu estava vendo o Thiago Nigro fazendo 5 horas da manhã, radicalmente diferente do que eu fazia, do que eu ia fazer às 6. Dele era 5, minha live era às 6. Mas ele estava sendo ele, eu estava sendo eu. Então, às vezes, e já tiveram alguns picos de venda, algumas situações que eu tentei enquadrar demais no que eu achava que era o certo dessas metodologias, e não, foi quando não deu muito bom. Não deu bom. Quanto mais solta, quanto mais inteira eu tô ali, mais flui. Então, por isso que hoje a equipe parou de surtar comigo. A Gisele lá, do que faz as copies, que me ajuda com o tráfego, ela falou, faz do seu jeito, eu tô te dando só um esqueleto. E isso a gente viu por experiência, assim mesmo. Se eu pegar todos os picos de vendas e lançamentos, os que eu estava à vontade, acordei, pus um roupão, tô em São Paulo, agora, no de janeiro, que foi o nosso maior, tava minha família inteira de Covid, eu tava em Maraú, não sabia se a internet ia funcionar, se não ia, vamos assim mesmo. As pessoas gostam disso, elas querem te ver inteiro ali. Quando você abriu a câmera, você começa a performar demais, eu acho que não. Então, quanto mais eu encontro nesse mercado, e de novo, eu devo isso muito à Ladeira, um lugar de poder ser eu, de não ter que caber,
mais a coisa flui. Então vamos, ó, pra você aí, vendo a gente, técnica é norte, não é fim, É isso. tá bom? Técnica é norte, não é fim. Você pode fazer a técnica perfeita e dar tudo errado. Sim. Exato. Tudo errado. Se não tiver verdade naquilo, vai dar tudo errado. Não é só que... Pode até ser que você sinta um gostinho, mas o erro vai chegar. Vai chegar e vai passar por cima, né? Porque, assim, a gente tá falando do mercado de criador de conteúdo. A gente demorou um pouco pra entender isso, Carol, aqui na Hotmart. Nós demoramos um pouco pra entender que a gente tava falando tudo da mesma coisa. Quando a gente se conheceu lá em 2016, eu achava que existia o mercado dos creators e o mercado do produto digital. E que essas coisas eram duas coisas distintas. Eu mesmo tinha essa sensação, que eram duas coisas distintas. Não é. Nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de uma economia de criadores de conteúdo. Ponto. Sim. A forma que os criadores de conteúdo usam para poder tirar o seu sustento é que muda, né? Que pode ter produto digital envolvido ou não. Pode ser só simplesmente vendendo espaço para a marca, que eu particularmente acho um caminho menos sofisticado, né? E tem muita coisa que rolou ao longo do ano, né? Que, tipo assim, como é tudo aposta, porque é o primeiro ano do projeto, é a primeira vez fazendo um podcast nessa escala e com esse volume de convidados, teve episódio que, inclusive, não foi a gente que conduziu. Um episódio. Um episódio Que foi comandado pelo Xande Barreto. e pelo Leandro Conte, Leandro Conte. que a minha brincadeira é quando tem um convidado com múltiplos e múltiplos e múltiplos milhões de seguidores, eles pensam assim, vamos chamar a galera que tem um pouco mais de bom É melhor senso. deixar o Abramo e o Cleiton de fora. E vamos deixar esses dois aqui de fora. E aí teve essa conversa excelente do Leandro e do Xande com o Whindersson. Já foi, inclusive, foi gravado aqui em São Paulo também, né? Numa outra parte ali do nosso ambiente. E é muito massa porque se a gente fosse pensar sobre as muitas coisas nas quais o Whindersson Nunes é bom, e não são poucas, né? Putz, o cara é divertido. Ele faz um trabalho de filantropia absurdo por aí. É inteligentíssimo. Isso aí é inquestionável. Brilhante. Eu acho que não tem como questionar a carreira do Whindersson. Porque, assim, o cara saiu do nada e se tornou a grande referência em entretenimento no Brasil, né? E o que ele falou com o Xande e com o Conte ali é algo que eu acho que vai um pouco além da pura creator economy como um todo. Eu acho que entra em praticamente todo tipo de atuação que a pessoa vai fazer na vida e ele começa a falar bem sobre a construção da sua imagem e da autenticidade do seu conteúdo de internet. E eu acho que não tem como a gente seguir nessa celebração de fim de ano sem trazer aqui para a pessoa ver, para a galera ver aqui agora essa excelente fala do Whindersson sobre autenticidade e ali pincelando um pouco criatividade também. Porque você começou no YouTube, virou uma grande referência do YouTube, como um dos maiores canais do Brasil, e não só do Brasil, do mundo também, em números de inscritos e influência. Só que a gente sabe que quando o criador de conteúdo ele é muito pequeno ainda, ele não tem a condição de diversificar tanto o conteúdo dele, porque ele não tem uma mega equipe, né? Nem tempo para fazer isso. Como era para você? Você trabalhava, você ficava só no YouTube. E o que você acha que o criador de conteúdo hoje tem de alternativa, assim, para diversificar a presença dele online, quando ele é aquele carinha que faz só ele, a coisa que mais tem para diversificar se chama autenticidade. Uhum. Porque o que a gente não gosta de ver é a mesma coisa. Outra pessoa fazendo igual fulano. Pra que eu vou assistir? Se fulano é o primeiro e faz melhor ainda. Então pra que eu vou assistir a cópia? Nossa, fala igualzinho fulano. Não vai dar certo. Agora, quando a pessoa faz do jeito que quer, como quer, do jeito que é, dela, né? muitas vezes é onde você vê um fenômeno desse que aparece. Tipo, do nada. Pronto, sabe aquele vídeo do rapaz que fala da Pfizer? Tá ligado? Sim. Então, não parece com ninguém, nem com nada. De fato. Então, o cara, do nada, tem, tipo, 2 milhões de seguidores. E falar na plataforma dele do Instagram dele. Exatamente. Foi rapidinho, foi uma coisa pontual e tudo mais, mas é um jeito muito do cara, tá ligado? É muito autêntico. Gostando você ou não, destaca dos demais. E aí, quando se destaca, você fica exposto, né? Você fica aqui. Aí, quem gosta, vai. Né? É isso. A autenticidade. Eu acho que estiver começando, é bom começar a olhar se tá fazendo as coisas igual aos outros ou se tá fazendo que nem você. Que nem você é mesmo, que nem você faz mesmo. Que muitas vezes é essa voz interior mesmo que vai fazer virar o fenômeno, né? Que é essa força que move, mano. Tem uma forcinha que move ali, mas é quando é de você mesmo.
Você fica copiando muito, assim. No início, a gente sempre parece mais com alguém, com Uhum. certeza, porque a gente se Tem uma influencia, né? É referência, né? Se normal. influencia, exato. É normal, mas é bom aumentar a percepção, né? Que aí você vai percebendo. Nossa, falei igual fulano, vou falar assim, que nem eu mesmo, vou me soltar. E aí você vai ficando mais autêntico. E as pessoas vão gostando mais. O terceiro corte que a gente trouxe, meu querido Cleiton Maranhão, é de um amigo antigo desta casa, mas também um amigo antigo de essas duas pessoas que estão Exatamente, sentou exatamente nessa cadeira aqui, nesse aqui. ângulo. Com aquele cabelinho bagunçado. Pois é, aquele é o caso que você olha e fala, não é possível. É um surfista de lagoa. Surfista de lagoa, né? Outro dia eu fui fazer uma brincadeira com ele, falei, cara, você tem a vida mais tranquila do mundo, você acorda de tarde, vai lá, aluga um barco pra surfar no lago, e ele falou, comprei o barco. Falei, pô, aí, ó. E aí a gente falou muito de cada um com suas manias nesse episódio, mas importantíssimo, um dos meus episódios favoritos da temporada é o nosso querido Leandro Ladeira, vulgo Ladeirinha. Teve uma coisa que ele fez que foi muito massa, né? Tipo assim, a gente tava ansioso pra gravar com ele e a gente sempre tá ansioso pra gravar com todo mundo. Sim, porque assim, gente, a com gente, todo mundo, a gente só chama por episódio Quem a gente de quer entrevistar. quem a gente quer entrevistar. Então dá uma ansiedade toda vez. E aí, uma coisa que ele fez um pouco antes do lançamento do episódio, ele mandou e-mail pra base toda dele, Inteira. falando o seguinte: a pessoa que comentar o melhor aprendizado que teve ao longo desse episódio vai concorrer a 1 hora de mentoria comigo. E, bicho, teve uns comentários insanos legais, no muito episódio. legais. Assim, foi muita coisa massa, foi um episódio que bombou pra caramba. E foi bem quando a gente começou a entender um pouco mais ali a estrutura de entrevista também, né? E aí, foi um momento muito interessante, porque o Ladeirinha sempre se descreveu como uma pessoa normal, como uma pessoa simples, um cara que estudou em escola pública. Apesar de surfar no lago com Apesar barco de próprio. surfar hoje com barco próprio. Mas antes, ele é um cara que veio de uma vida muito simples. E eu fiz uma pergunta para ele de como uma pessoa simples como ele chega em 150 milhões de faturamento. E você vai ver como que ele respondeu neste corte aí. Ó. Base cultural mesmo é ruim, é fraca. A minha, Leandro. Estudei em colégio público a vida toda. Nunca fui um bom aluno. Não tenho orgulho disso, não. Hoje, se fosse, talvez eu teria me preocupado mais, de ter um português melhor, ler mais livros, sei lá, entender mais. Mas é fraca a minha base. Assim, muito fraca. Mas mesmo assim eu consegui. Então, por quê? Porque eu vou na lógica das coisas. E você especializou numa parada muito boa também, que foi storytelling, né, cara? Uma época atrás aí, que é uma coisa que faz muita diferença e as pessoas não dão tanta atenção assim. E tudo é aprendível. Eu falo, cara, minha mãe, essa parada do ter a minha base ruim e assim, eu lembro direitinho, conta essa história, minha mãe fala assim, quando eu terminei o 2º grau, né, aí fui fazer vestibular para a UNB em Brasília. Vestibular e tal. Aí fui fazer as inscrições e minha mãe, o que você vai fazer na inscrição para a UNB? Eu falei, Ela falou, pra quê? Vai jogar dinheiro fora. Não vai passar. de alto porque... Ela falou, velho. Ela falou assim, você nunca estudou, ficava em recuperação, escola pública, você não tem a menor chance, faz o IESB. Aí eu falei, minha mãe era coach. A mãe... Tough love. E eu segui o conselho dela, fui pro IESBão lá, foi ótimo. Porque eu gostava de estudar publicidade, comunicação. Cara, como que um cara que, você mesmo disse, era mau aluno, sem uma bagagem cultural, igual você está dizendo, um cara simples, porque tanto você como o Rui são pessoas simples até hoje, assim, não importa quão ricos vocês ficaram, óbvio vocês têm as manias, vocês, caras, mas assim, são pessoas simples. Como que uma pessoa absolutamente normal, um brasileiro absolutamente normal, consegue fundar uma empresa que fatura 150 milhões em 8 anos? Então, é o lance de não querer fazer isso. Não, o pessoal fala que é o contrário, você tem que sonhar. Cara, assim, sinceramente, pode ser que seja a maior merda do desenvolvimento pessoal que eu tô falando a minha experiência. Eu não abri falando que eu queria 150 milhões. E se eu falasse isso, cara, eu não ia me mexer. É impossível. Eu queria fazer um lançamento para testar, caramba. Assim, eu acho que é assim, cara, faz devagar.
De repente você vê, caramba, tá gigante. Não é querer os 150 milhões, assim. Os 150 milhões é a consequência de vários pequenos acertos e erros e continuar resiliente pra caramba. Vocês aqui na Hotmart, cara. E aí, a gente foi seguindo com mais convidados, né? Teve uma pessoa que foi engraçado, porque as pessoas, às vezes, não sabem como funciona o processo de criação de um podcast. E eu acho que tem duas formas de funcionar. Tem a forma organizada e tem a forma caótica. E acho que a gente é meio a meio. A parte que é da equipe é sempre organizada. É sempre a parte organizada. que é minha e do Cleiton... É sempre caótica. E aí... E é legal falar um pouco sobre backstage, né? A galera, tipo, cara... envolve pelo menos 2 pessoas na produção de vídeo, envolve uma pessoa para revisar o conteúdo, envolve alguém para editar o conteúdo, sempre tem uma pessoa para facilitar o trânsito do convidado. Então, não é sempre que a gente vai fazer as coisas de última hora, né? Só que nesse caso, essa é uma pessoa que tinha uma agenda muito complicada, né? Uma agenda muito difícil. A gente falou, cara, surgiu a oportunidade de gravar com essa pessoa. Será que a gente consegue gravar, tipo, daqui 2, 3 dias? Foi tipo isso. Em 3 dias a gente botou o episódio de pé. Exatamente. E foi com o Érico Rocha. E foi um episódio muito especial, porque o Érico ele não costuma participar desse tipo de dinâmica. O Érico costuma participar dos conteúdos que ele mesmo produz. Exatamente. Ele atualmente é muito raro ele fazer alguma coisa fora. E ele revelou pra gente que foi a primeira vez que ele saiu de casa desde o começo da pandemia para entrar num avião. Foi para vir aqui dar entrevista pra gente. Exato. E aí foi um dia também que a gente falou, cara, né? Tipo, quando você pega ali o nome mais tradicional do mercado de lançamentos, do mercado de infoprodutos, e você tem 1 hora para conversar com essa pessoa, quais são as coisas que você pergunta para ela, né? O que você vai perguntar para essa pessoa que vai ser útil para quem tá assistindo? E ali teve um momento da conversa que a gente olhou para ele e falou, Érico, quais são as características que as pessoas que atingem o 6 em 7 têm em comum, né? Quais são não só as habilidades, mas o conjunto de características de uma pessoa que entra ou pro Fórmula, ou pro Insider, ou para um dos grupos e começa a atingir aquele resultado. E ele deu uma resposta que, inclusive, foi uma resposta que uma outra convidada nossa também concordou em um outro momento. E essa resposta está nesse corte que você vê a partir de agora. Você identifica, assim, algum padrão entre as pessoas que conseguem fazer um 6 em 7? Tipo assim, quantas vezes uma pessoa tenta lançar ou faz lançamentos antes de conquistar o primeiro 6 em 7 dela? Vou te falar que até o ano passado eu falaria 7 lançamentos, eu ainda falo bastante, mas acho que está indo para 3 ou 4. Excelente. Mas eu vou te falar o seguinte, tem muito da pessoa acreditar, porque muita gente começa para ver se dá certo. E tem uns caras que começam para fazer, cara, ele tá tão comprado, já viu, a ficha caiu, que ele vai fazer até dar certo. Não tem como desver. Tem uns caras que é rio indo pro mar. Cara, não foi com esse produto, é com outro, não foi lançando a sendo lançador, mas ele não consegue desver. Então tem um pouco disso, desse brilho no olho quando ele não consegue desver. Esse cara é 6 em 7, é questão de tempo. Rio descendo, rio indo pro mar, vai chegar. Mas tem ainda muita gente que ainda mesmo que compra ainda duvida. Então, como é que ele duvida? Ele duvida, compra, mas não estuda. Pô, por que ele não estudou? Porque ele ainda tá... Alguma coisa dentro dele ainda não... É quase uma defesa. Eu costumo dizer que tem uma hora que a ficha cai. A ficha cair é quando você não tem... Eu tenho um tio que fumava, né? E ele teve um infarto. Aí, depois do infarto, foi operado e continuou fumando. Aí, no segundo, no terceiro... Chegou uma hora que o médico virou para ele. Eu acho que não foi no segundo ou no terceiro, né? E não foi um fulminante, não. Ele teve tempo... Sabe quando você vai para o hospital, relaxa e depois você faz a operação no outro dia, até com mais calma e tal. E ele falou que o médico virou para ele e falou assim, cara, eu queria te agradecer, que você está pagando as escolas dos meus filhos. O médico falou assim, o médico raiz, né? Tipo Mário Vergara. Né? Não, cara, eu tô te falando para parar de fazer isso. E aí eu acho que ele falou alguma coisa do tipo, você já passou as senhas do banco? Já falou pra sua mulher onde tá tudo organizadinho, as senhas do banco, tudo isso? Porque, cara, não sei se vai acordar dessa vez. Você vai morrer. E aí, interessante, ele não botou mais um cigarro na boca, no caso dele, né? E ele não era aquele cara que ficava na fissura, acho que eu não vou fumar e tal. Ele, cara, limpou a mente dele. A ficha caiu. Então... É muito louco disso. Então a ficha não cai para as pessoas, tem que ter muita paciência. Eu acho que antigamente eu não conseguia imaginar quantos caras eu tenho que botar na frente da pessoa. Mas depois de um tempo eu descobri que cada pessoa tem seu tempo. Também tem isso, né? Porque assim, a frustração é uma coisa muito comum.
E uma coisa que a gente já cansou de ver, às vezes é a pessoa que faz um lançamento, que vende, por exemplo, 90 mil, e ela fala, putz, meu, fracassei. Nossa. Só que você vai ver, ela colocou 3, 4 mil reais de investimento, além do tempo de trabalho dela, e teve um lucro, muito provavelmente, na faixa dos 60, 70 mil reais para uma empresa que antes talvez vendesse 7 mil reais por semana, né, cara? Então, isso é uma coisa que eu sempre quis perguntar pra você, assim, abertamente, sobre esse tempo, essa quantidade de tentativas até o 6 em 7. Eu não sabia até criar um programa de mentoria. Nesse programa de mentoria, eu acompanho todos os alunos. Então, tenho todos os lançamentos, todos os feedbacks gravados do lançamento. Então, o Faixa Preta faz um feedback com a pessoa, o cara que faz 2 milhões por ano. Isso tudo numa base de dados aí, ó. Você que tem dado todo lugar no Brasil, você tem Labrano, tem chegamos dado, lá, chegamos lá. Eles guardam dado, o Labrano tem dado em casa, tem dado no trabalho. Chegamos na piada tem de dado quinta série. Trabalho, tem dado, você que tem dado bastante. A gente sempre acaba aqui nessa. Com o Érico, a gente sempre acaba na quinta série. Então, tava demorando. Tinha um bolão rolando. Mas é 7. Agora é o seguinte: 7, se a pessoa vai fazendo, vai recebendo feedback, vai aplicando e tal, assim como no jiu-jitsu. Quanto tempo demora para um cara virar faixa preta? Ó, pode demorar 25 mil anos, mas é entre 10 e 15 anos. E aí, se você é um Demi Maia da vida, você faz em 4. Então, o nosso 10 a 15 anos é 7 lançamentos. Érico Rocha, então foi um momento especial pra gente, porque é um dos caras que começou esse movimento todo. Só que tinha alguém que a gente queria muito trazer aqui também, que do outro lado de quem começou esse mercado, é um cara hoje que representa muito a nova leva, né, de pessoas responsáveis por levar esse mercado para frente. E durante a nossa conversa, a gente estava discutindo sobre como a criação de conteúdo, como ele testa tudo para a criação de conteúdo, e ele testou, inclusive, a tal da vibe da ostentação, né? Exatamente, de mostrar um carro chique, tá? Um carro legal, que todo mundo deseja, né? E ele mostrou o carro e a gente perguntou, e aí, vendeu mais? Ele, nada. Não, e sabe, cara, foi engraçado. Eu acho que foi provavelmente a nossa gravação mais imprevisível, porque o cara é divertido pra cacete. Então, assim... Cara. Ele saiu correndo aqui pelo escritório para gravar o story. E, inclusive, acho que as pessoas não sabem disso, mas no Fire, eu acho que ele deve ter quebrado o recorde de ter feito pessoas chorarem no Fire Festival ele foi aplaudido, ele foi ovacionado no Fire desse ano, aplaudido de pé com a história que ele contou. Né? Do cara que vai num Fire em 2019, em 2019, como participante, como que ele era um ilustre desconhecido ali, e ele volta em 2022, né, no palco, falando para as pessoas. Só que quando a gente estava conversando aqui, foi antes do Fire, ele falou como que no final ele entendeu que a persona, o avatar dele, né, era um lookalike dele mesmo. Exatamente. E é esse corte que a gente traz aqui do nosso querido Misha Menezes, uma das pessoas mais especiais desse mercado. Um menino incrível, maravilhoso, que tem uma história linda e que ajuda a gente a entender por que a gente faz o que a gente faz. E nesse corte você vai entender um pouquinho mais por que a gente gosta tanto do Misha Menezes. Então, não tinha como eu conseguir atrair um público, tipo, super, hiper, mega rico, que a única dificuldade que teve é uma mudança de carreira. Eu não vou atrair esse público porque não conecta com a minha história. Não fala com sua história. Então, eu tentava fazer com que a minha abertura ali de funil já fosse com ticket alto e tudo mais. Então, eu tinha muita gente que era igual a mim lá em 2018 ali, na virada da minha carreira, que eu tinha muita força de vontade, eu queria muito estudar, eu sabia que eu ia dar certo, mas eu não tinha grana. Então, inclusive tinha dívida. Tinha dívida, exatamente. Então, quando a gente começou a escutar a nossa persona, a gente falou, mano, a nossa persona é o lookalike da minha história. E aí, a gente começou a ter mais alunos com mais transformação, conseguir vender com mais tranquilidade, porque a gente abraçou, tipo assim, mano, a minha persona de entrada não tem grana para poder pagar um ticket alto. Depois que eu transformar ela, aí sim, aí eu posso vender um ticket alto para ela. Mas a minha persona de entrada não tem.
Então eu ficava muito naquela, tá todo mundo vendendo ticket alto, eu tenho que vender também. Cara, isso é um problema. Né? Quando a gente fez essa mudança, mano, game changer total. Porque ficou muito mais fácil de vender e, como consequência, eu recebo mensagem da galera falando assim, Misha, muito obrigado por você entregar no ticket que você entrega. Porque agora sim eu consigo comprar um treinamento que vai me ajudar nisso e nisso. Então, a galera negligencia muito o estudo de persona e hoje a gente separa datas específicas ali dentro do nosso mês pra gente poder fazer o estudo da persona para poder ver como que tá a pesquisa ali de entrada, como que tá o NPS, como que tá toda... E saiu da pesquisa essa questão também do meu comportamento como produtor. Lá na nossa pesquisa, lá tem lá a pergunta, tipo, o que te fez comprar esse produto? A maior parte das pessoas o Misha, a forma como ele fala, a honestidade, eu vejo verdade no olhar dele, não sei o que lá. Então a gente percebeu, ele quebra o padrão, ele fala diferente. Então a gente percebeu, cara, se eu ficar escutando o que as outras pessoas estão falando, não faz isso não, você tá quebrando muita regra e tudo mais, eu vou mais afastar da galera que de fato me compra. Então, pra galera que tá escutando a gente, mano, respeitar a sua persona fazer persona é chato pra caramba. Inclusive, a Hotmart tem no canal dela um videozinho ensinando a construir persona. Então, respeitar a persona faz muito sentido pra quem quer crescer dentro do seu próprio mercado e tendo um custo por aquisição dentro daquilo que ele tá disposto a pagar. O que você falou agora foi música pros nossos ouvidos, porque, vamos lá, você calcula que, hoje em dia você tem uma equipe, né? Mas que sua equipe leva quanto tempo no mês pra fazer uma pesquisa de persona? A pesquisa roda no automático todos os dias. Roda uma coisa que demoraria o quê? 1 ou 2 dias de trabalho? Vamos dizer, uma pessoa pra fazer agora. Vai dar um dia. Te gera insight pro ano todo. Exatamente. E a galera não faz. E, cara, é muito louco, porque quando a gente fala do Misha, né, teve até uma frase que ele falou muito no episódio, que foi o que acontece se você não desistir, e aí ele acabou sendo a prova real dessa frase. Uma outra frase que ele falou foi que ele deseja ser o Érico Rocha dos Perpétuos. Ele é um cara muito massa. E a gente vai trazendo muitas pessoas que são referências nas suas respectivas áreas, né? Uma pessoa que também a gente tava com muita curiosidade para ter uma conversa era a Prisilo. Então, assim, a Pri veio aqui e comentou coisas de negócio que foram muito massa para abrir nossa cabeça em relação a uma outra perspectiva de jogo, né? Porque a Pri vem de um mercado de educação mais formal, de cursinho para concurso público, vem do universo do direito também, né? 10 anos como empreendedora, uma empreendedora mega experiente, com mais de 150 empregados. Pois é, e também com resultados fenomenais. Sinistro. E uma coisa muito massa, assim, particularmente, uma coisa que eu admiro muito na Pri é que ela tem zero medo de se posicionar. A Priscila, assim, toda vez que a gente tem algum contato com ela, seja em palestra, seja em evento, trocando ideia, ela vai lá e ela fala o que ela acredita e pronto. E isso é uma característica admirável, né? E o corte que a gente escolheu é eu falando uma bobagem e ela me corrigindo. Exatamente. Então, se você quiser... Se você quiser, Abramo não. passando vergonha? Exatamente. O Abramo sendo humilhado, não, passando vergonha em rede nacional e internacional. Esse momento começa agora. Só que a gente ainda tem uma carência gigantesca por estrategistas. E aí, eu quero fazer essa provocação, porque eu acho que mais do que uma pessoa de bastidores, você é uma legítima estrategista. Então, assim, se eu fosse te descrever, e não você te descrever, eu falo assim, cara, a Pri é uma estrategista digital. Então, você é uma pessoa que olha para uma operação, para um negócio, e fala assim, se a gente fizer isso, a gente aumenta esse negócio aqui e dá para ter muito mais potencial. E hoje você trabalha com vários grandes players, ajudando eles como estrategista. Eu gosto de falar que eu sou lançadora, porque não é a mesma coisa. Não? Não, na minha visão, né? Não existe uma nomenclatura oficial. Define pra gente, é bom isso. Cara, cada um tem uma visão no mercado, mas eu particularmente acho que o estrategista, ele é um excelente estrategista, óbvio, né? Muito genial isso que eu acabei de falar, mas se a gente for parar pra pensar, o estrategista, ele não manja de execução. O estrategista, ele trabalha com uma folha em branco e com a realidade. Ele faz uma leitura da realidade, desenha estratégia e fala. Exato. Operar. E aí eu te digo, é muito bom ter boas ideias.
É muito bom trabalhar com uma folha em branco e a gente precisa dos estrategistas. Mas eu acho que, além de ser uma boa estrategista, modéstia à parte, né? Eu acho que a parte que eu mais me orgulho é de ser uma boa executora das estratégias que eu desenho. Legal. Não, é porque eu, na minha cabeça, isso tudo tá junto, mas eu acho que o jeito que você descreve faz sentido pra caramba, né? O estrategista, então, ele desenha aquela estratégia, mas precisa Ele é de alguém pra responsável pela operar. estratégia, mas não necessariamente, e tem muitas pessoas que são muito boas pra fazer estratégia, mas que não são tão boas pra coordenar a operação toda. Total. E então, pra mim, o lançador, ele tem que ter esse QI estrategista, né? Ele pode até, se ele não for muito bom estrategista, ele pode até pegar alguém para ajudar ele a bolar a estratégia num brainstorm, mas ele é o grande maestro, sabe? Ele não só ajuda na composição, na harmonia, na parte de desenvolver a partitura que vai ser distribuída para os músicos, mas ele tá ali, ele bate e ele toca, assim, entendeu? E depois, na nossa querida Prisilo, que aliás se casou esse ano, eu estive lá, um beijo pra Pri, sempre muito carinhosa com a Hotmart. Casou com um rapaz aí que tá mandando bem também, né? Um rapazinho, isso. Mas, que aliás, a gente podia trazer na próxima temporada. Né? Ele tem uma agenda difícil também, né? Vou te falar, podemos trazer, vamos trazer Pedro Sobral na próxima temporada, porque faz sentido. Mas depois de Pri, a gente entrevistou um outro grande amigo nosso, certo? Um dos primeiros amigos que eu fiz nesse mercado, quando a gente fala que a relação de cliente ultrapassa, ela transborda e eles se tornam nossos amigos, aconteceu com várias das pessoas que a gente Vários. esse ano. E ele, inclusive, quando ele se tornou Black Account, que recebeu a caixinha de 1 milhão de faturamento, eu trouxe a caixinha pra ele, a gente foi tomar um cappuccino. O tal do cappuccino do ABC. Não, o nosso foi em Moema. A gente mudou. Tá bom. A gente mudou, a gente quebrou um pouco o padrão ali. E ele é um cara que não tem como não se divertir estando com ele, né, velho? Cara, o Ivan Querino é uma das pessoas mais queridas que tem nesse mercado. Um sujeito incrível, um pai espetacular e um grande exemplo para nós, né? Não só como amigo, como produtor. E ele estava falando um pouco de como é importante atualmente a vinculação do conteúdo com o entretenimento. Da sofisticação, né? Exato, de como que essa sofisticação de levar o conteúdo e transformar ele em entretenimento é o que está fazendo o jogo dos novos tempos. E ele citou, inclusive, as plataformas de streaming para poder exemplificar isso. Então, a gente traz aqui um corte do nosso querido Ivan Querino falando sobre entretenimento e sofisticação de conteúdo. Você vê agora. Daquele tempo pra cá, o que você acha que são as coisas que ficaram mais difíceis? Que a gente falou um pouco de preço de lead, falou de ROI. Se você pudesse eleger assim, umas 3 partes técnicas desse mercado que você fala, cara, isso aqui ficou muito mais tenso do que agora a pessoa tem que ser mais sofisticada, tem que aprender mais mesmo. Eu acho que uma das coisas é a experiência, sabe? Porque a gente tá falando de lifetime, né? Então, assim, uma coisa é você vender uma vez, outra coisa é você trazer, inclusive da última vez que eu vim aqui, uma baita palestra aí sobre CS e tal, que eu acho que pensar na experiência, e assim, não só na experiência depois que compra, né? Mas na experiência do cara consumindo seu conteúdo ali, Instagram, e-mail, YouTube. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser cada vez mais sofisticada. E a sofisticação é entretenimento. Cara, se puder elencar uma coisa, assim, que tem feito a diferença, é, de novo, o modelo Netflix. Por que as pessoas... Não vou falar do Netflix, vai quebrar o Netflix, mas tô falando assim, modelo streaming, né, de Disney. Cara, é entretenimento, velho. Como é que eu posso juntar o meu conteúdo, a minha aula de telecurso, porque telecurso já tentava fazer isso. Né? Isso é velho, né? Assim, isso é velho. Mas como é que eu posso transformar isso no entretenimento com um cara de anos 2022, assim, né? Que, pô, como é que a pessoa passa 2 horas consumindo conteúdo no YouTube e não consome uma aula minha de 12 minutos? Perfeito. Por que será? Sabe? Eu acho que aí tem uma grande diferença que você pode mudar. A outra coisa é na promessa, né, velho? Promessa, assim, o que eu entrego realmente? Porque, cara, tanta coisa, velho. É tanta coisa, sabe? Mercado de pais, por exemplo, de mães, velho, é tanta coisa, mano. Como fazer seu filho dormir. Começa do como fazer seu filho dormir. Pô, vídeo aula fazer como arrotar, velho. Outro dia eu tava no Google perguntando em que momento que meu filho tem que ser capaz de se limpar sozinho. Aí, ó.
Tipo assim, qual que é o momento certo? Então, assim... É muita insegurança, né, cara? A gente que é pai, a gente tem muita exatamente. Tipo, eu tô fazendo certo, né? Exatamente, cara. Pô, minha mãe teve 4 filhos, né? E quando eu cheguei do hospital, ela me deu leitinho com creme de arroz. Ela faz pra todo mundo, sabe? Agora, hoje não. Hoje todo mundo tem mais medo, beleza? Todo mundo busca mais informação, né? E a quantidade de informação é tão grande que a gente tem que se sofisticar nessa promessa. Por que você tem que ler a minha informação sobre o dia que seu filho tem que se limpar e não a desse milhão de gente que tá aqui? O que faz essa diferença? Eu não tenho essa resposta, sabe? Eu acredito que é o entretenimento, é o carisma. Eu acho que a gente passou um período falando muito de esquece a televisão, pare de assistir televisão não te traz nada. Mas, mano, eu acho que é a junção das duas coisas. Eu acho que é o modelo Faustão de se manter num domingo à tarde durante 30 anos, sabe? Que ninguém conseguiu fazer isso na internet ainda. E as pessoas têm uma aversão à TV que eu acho que não deveriam olhar com outros olhos. Ô, Abramo, e tem uma coisa que foi rolando ao longo do ano, né? Com N convidados, a gente começa a olhar como que a gente foi chamando as pessoas para participar e não tem muito um padrão. Eu acho que o padrão é meio que a gente identificar que essas pessoas, o que elas têm a dizer é interessante para a nossa audiência, né? Acho que esse é um padrão mínimo. Só que aí tem uma pessoa que você até brinca bastante, que é um verdadeiro descobridor de talentos. Ele tem um tino pra descobrir quem vai ser gigante, que eu nunca vi ninguém igual. A margem é bizarra, né, cara? E é um cara tranquilo, suave, sossegado, vive praticamente off the grid, separado de tudo, que é nosso querido Rodrigo Vinhas. E é legal porque o Vinhas, ele sempre esteve envolvido em projetos gigantescos, mas sem deixar de ter uma proximidade com a galera que tá ali no começo. E ele também tem essa pegada muito filosófica do estoicismo, que ele acompanha bastante, né? Sobre as coisas que ele tem controle, as coisas que ele não tem controle, as coisas que ele influencia. E isso tem um pouco a ver com a dica que ele trouxe para quem está começando, sobre as coisas que a pessoa precisa identificar no momento em que ela está entrando nesse jogo e que ela vai começar a crescer. E aí fica a sugestão para você ver a partir de agora a dica de ouro do Rodrigo Vinhas para quem está começando. Mas para quem tá no começo do jogo, que tá lançando o primeiro produto, a lógica de esteira é um pouquinho mais difícil. Uhum. Que dica que você dá para essa pessoa que ainda não teve a chance de construir uma lógica de esteira, de lifetime value, né, do tal do LTV, que vai ganhar ao longo do tempo? Para essa pessoa que tá mais começando, que dica que você dá para ela? Um produto, um problema e uma solução. Aí você faz isso... Isso é ouro, hein? Faz isso primeiro, vai colocando dinheiro. Porque assim, para você sofisticar o seu negócio, você precisa de dinheiro, é o oxigênio. Se não tiver caixa, você não vai conseguir sofisticar nada. Você não pode melhorar o que você não tá fazendo. Então, tipo, começa do jeito mais simples possível. Um problema, uma solução, uma transformação, e fica naquilo até você fazer um pouco de dinheiro. Aí você começa a investir primeiro em você. Vai no Fire, vai nesses eventos, conhece pessoas, porque muito do que eu consegui fazer, né, é essa coisa que a gente falou do ambiente. Porque, por exemplo, eu trabalhava com artistas há muitos anos, e, pô, rolava uma grana lá e tal, né? Mas, assim, não era nada perto desse mercado. Então, assim, era uma coisa que era inconcebível na minha cabeça. Esses números, assim, né? Esses números malucos, né? E aí, quando eu entrei e comecei a ver, assim, de repente você vê as pessoas... eu já vi o Steve Jobs falando isso também. Quando você percebe que tudo ao seu redor não foi feito por pessoas mais inteligentes que você, o seu mundo se abre. E aí eu comecei a conhecer as pessoas. Por exemplo, eu conheci o Ladeirinho e falei, se esse cara faz, eu faço. Brincadeira. Mas você sabe que ele falou isso do Érico, né? Falou a mesma Ele coisa falou isso do Érico. JP. Então, tipo assim, ele viu o Érico e o JP numa entrevista e falou assim, se esses caras fazem, eu também consigo. Cleiton, além das muitas pessoas que a gente entrevistou, a gente passou alguns momentos curiosos desse episódio, né? Desse podcast. Então, a gente gravou, as pessoas provavelmente viram que a gente gravou em vários lugares diferentes do próprio escritório. A gente estava procurando o lugar certo, né, pra gente poder fazer.
E a gente viveu alguns momentos curiosos, igual no episódio da Isabela Mate, que a gente estava com as cortinas automáticas. Sim. E aí, durante o episódio, a cortina subia e descia. Subia e descia. E aí, a gente tinha que parar o tempo todo o episódio para explicar para as pessoas, as cortinas estão subindo, vai mudar a luz, porque ainda estava automático, a gente estava descobrindo os melhores lugares. Sim. E teve a vez que a Ana teve que rastejar por aqui para poder botar o... A nossa videomaker teve que rastejar. Sério, ela rastejou pelo chão. Ela teve que rastejar e voltar rastejando. rastejando. Enquanto a gente tinha que olhar nos olhos do André Cia e não rir. E não rir. Mas eu falei no episódio, né? Eu falei assim, gente, a Ana passou rastejando aqui para poder ligar porque tava acabando se você não percebeu ainda, depois de 22 episódios, mas a nossa logo aqui... Ela é movimentada. Ela move de tempos em tempos. E isso, na verdade, é um vídeo que fica passando em looping com o computador que está aqui embaixo. Só que o computador não estava ligado na tomada e estava acabando a bateria. Por isso que a Ana teve que rastejar para poder ligar. E, cara, teve muita coisa... Assim, tem muita coisa divertida, né? Então, assim... É divertida, mas que dá um pequeno pânico. O Ladeirinha chegando aqui quase sem voz. Putz, foi mesmo. Aí a gente falou, cara, como é que a gente vai gravar com ele por quase 1 hora, praticamente sem voz? Teve episódio que rolou pico de energia. E, assim, no meio... No meio da pergunta, apaga tudo. E aí, putz, tem coisa que acaba acontecendo, né? O convidado tem algum outro compromisso de última hora, não consegue vir. Só que essas são as pequenas emoções de gravar isso o tempo todo. E é muito massa porque a gente começa a perceber o retorno das pessoas sobre os episódios. As pessoas param a gente para comentar sobre isso, que eu acho uma loucura. Eu não consigo me acostumar. E eu acredito que essa primeira temporada pavimentou um caminho para a gente ir muito além na segunda temporada agora, para criar um modelo de programa que, eu acho que assim, esse 1 milhão que a gente conquistou esse ano, um pouco mais de 1 milhão que a gente conquistou esse ano, vai ser uma parte do que a gente vai conquistar em 2023, na segunda temporada do cast. E assim, cara, a gente precisava de saber se esse projeto ia dar certo, né? A gente tinha muita fé de que ia dar certo. E a gente tem um time muito competente com a gente também por trás das câmeras para poder fazer ele dar certo. E acho que deu, né? Deu. Estamos aqui com um programa bacana que a gente curte fazer. A gente curte de verdade sentar aqui e fazer esse programa. E para a próxima temporada, muitas novidades, certo? Cenário novo, então assim, já se acostumem com a ideia de que não vai ter mais esse fundo. Pro SPTV aqui. Pro São Paulo chorando. São Paulo chovendo. São Paulo chorando. Chorando também. Deem adeus, porque provavelmente vai ser uma coisa diferente que a gente vai ter. E a gente já pode falar de algum convidado que a gente vai ter ano que vem? Eu acho que a gente já pode falar desse convidado. E sabe o que ia ser interessante? Se a gente fizesse alguma caixinha de perguntas em algum momento do que as pessoas querem perguntar pra ele. Putz, isso ia ser legal, cara. E vai ser a entrevista mais arriscada que a gente já vai ter feito. De longe a mais arriscada. Porque é o seguinte, primeiro, ele ficou meio magoado de nos 22 primeiros episódios ele não ter sido chamado. Ele ficou meio magoado, meio chateado. E era uma pessoa meio perigosa da gente magoar, né? Magoar, porque... É o nosso CEO e fundador da Hotmart, João Pedro Rezende, que a gente não chamou na primeira temporada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E também porque a gente tem uma birra, porque ele comprou uma briga com a gente. Comprou. E aí é o seguinte, eu já anuncio que vamos ter João Pedro Rezende na próxima temporada. Não sei se o time queria que eu revelasse, mas agora já está revelado. Não sei se vai ser o episódio de abertura, não sei, mas vai ter. Vamos ter João Pedro na próxima temporada e já convido as pessoas a mandarem perguntas que elas gostariam que a gente fizesse para João Pedro na próxima temporada. E também eu tenho um outro convite às pessoas, que é compartilhem os cortes, compartilhem os episódios com o máximo de pessoas que vocês conhecem, não pelo alcance, não pelos views, não pela curtida e comentário, mas é porque a gente tem entregue o conteúdo de outras pessoas que pode ajudar muito outra pessoa que certamente vai usar aquilo, né? Então, até no episódio especial de Black Friday, de Black November, perdão, teve muita dica prática incrível. No episódio do André Cia teve muita prática incrível. Do Vinhas, da Presilo. Todos eles entregaram coisas muito práticas que eventualmente podem ser uma mudancinha na execução de alguém.
E aí, gente, nós vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente gostaria que vocês fossem aqui nos comentários e dissessem qual foi o convidado favorito de vocês nessa temporada. E quem que vocês querem ver na próxima. A pessoa, o que for mais citado, nós vamos convidar e vamos entrevistar na próxima temporada. Então vai lá nos comentários, conta qual foi a sua favorita e conta quem você gostaria que a gente trouxesse, porque o mais comentado nós vamos trazer e vamos convidar para estar aqui com a gente na próxima temporada. Cleitinho, Feliz Natal para as pessoas que... Feliz Natal para as pessoas. Para as pessoas que estão nos acompanharam esse ano, nessa jornada. Um feliz ano novo. Tenho certeza que nós vamos ter um 2023 melhor do que foi 2022. Não importa como foi 2022 para você, mas eu tenho certeza que 2023 vai ser melhor. Vai ser um ano de mais realizações, vai ser um ano de crescimento desse mercado e vai ser um ano de muita novidade. E a gente vai trazer essas novidades aqui no Hotmartcast, porque deste programa eu não largo mais, Cleiton Maranhão. Exatamente, essa briga tá comprada, a gente vai ficar aqui por muito tempo, e o que eu tenho a dizer chegou a hora de encerrar esse episódio, porque o Abramo tem que sair distribuindo presente. Tchau, gente.